Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando, sobre aqueles que edificam a cidade, se ele não for o alicerce, se ele não for a sustentação, em vão constrói, se não for ele que guarda, em vão os que vigiam, Em Hebreus capítulo 3, fala que Jesus Cristo é superior a Moisés. Diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da convocação celestial, considerai a Cristo, Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o também constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, Porque ele é maior do que o tempo, Ele é aquele que Deus o constituiu, Assim como através dele tudo foi feito, O próprio Deus o honrou, o glorificou, como edifício, O edifício como construtor, o alicerce, O edifício tem que estar reedificado, através do fundamento que é o Evangelho, que é Cristo Jesus. Nós, como casa do Deus vivo, se afirmamos que estamos sendo edificados com uma unidade da fé que alcançará a salvação e a vida eterna, nós somos edificados através do alicerce que é o Evangelho, e não a lei. Se fosse, não seria necessário aquele alto preço ali na cruz, do qual todo aquele que o segue edifica sobre o Evangelho. Cada um constrói com responsabilidade, segundo o Evangelho de Cristo, o alicerce já foi lançado. Aqueles, como a Bíblia diz, que uma casa há vasos de honra e de desonra. Aqueles que edificam de forma relaxada, aqueles que não seguem o alicerce do qual foi lançado, porque cabe cada um edificar sobre o Evangelho. E aquele que não segue, segundo o Evangelho, não se alcança a justiça, não se edifica, não está na obediência da nova aliança, porque tem que seguir a nova aliança edifica-se sobre o alicerce lançado, do qual é o Evangelho, do qual ninguém se produz bons frutos, porque pela lei estás condenado, mas pela graça sois salvos, Pela lei não se consegue, é o poder do pecado, pela lei está condenado, ainda que se segue, não consegue o elo da perfeição, que é somente através de Cristo, do qual ele opera em nós, porque tropeça sempre num ponto e está cometido a desobedecer a todos. Já pela graça, ele nos justifica, assim como Deus vivo o justificou, assim ele nos justifica, que a gente continue edificando com responsabilidade, porque aqueles que não seguem a nova aliança, aqueles que estão debaixo da lei, está debaixo do poder do pecado, não são palavras, destituídas de sabedoria que amaldiçoa alguém, mas sim a desobediência, Não adianta aquele que é abençoado, ninguém amaldiçoa, mas tem que estar debaixo da promessa, debaixo da obediência, que é Cristo Jesus, porque tudo pode ao que crê
tudo pode aquele que segue em obediência, do qual ele nos aperfeiçoou como casa do Deus vivo, né? Somos altar, oferecendo um sacrifício agradável, do qual nós não nos gloriamos e damos toda honra e glória, né, ao Espírito Santo, quando nós glorificamos a Cristo, para glorificar a Deus, louvar, né, não é através da boca, só com mover de lábios, é através das boas atitudes que só são produzidas através do sumo sacerdote que alcançou o elo da perfeição, do qual nós confessamos publicamente todos os dias, e através do exercício constante da fé, nós vamos alcançando uma estatura mediana, né, da plenitude de Cristo, do qual Ele nos aperfeiçoou nas boas obras, e nós mantemos na fé, porque obras e fé caminham juntas, né, não se alcança a fé para mover o sobrenatural se não tiver nas boas obras. E aqueles que têm entendimento de próprios olhos não desviam do mal, e com isso não têm as boas obras para perseverar na fé, aonde naufraga, onde está sendo enganado pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. O ladrão utiliza de pessoas, né, para ficar glorificando o homem, né, e o homem cai nas suas artimanhas, através de testemunhos, né, e o homem entra na do adversário, né, que o ministério é grande, que Deus está operando maravilhas, né, toda artimanha do adversário, e muitos têm sido engondados nessas mentiras, né, se sentindo, a Bíblia diz, né, que se sentiria o homem sucesso, né, envolvido pelo sucesso, sentiria o maior dos homens, né, e tudo artimanha do adversário, né, para que venha cair, né, porque se gloria a si mesmo, se gloria em suas próprias capacidades, né, porque já não tem o Espírito que é capaz de produzir as boas obras e manter no amor, né, mas que a gente persevere na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o amor jamais pode esfriar, porque todos os dons, ministérios, as variedades do Espírito Santo, tudo passará, né? Mas o amor permanece. E a forma de utilizar os dons é através do amor. E aqueles que naufragam na fé, né, por conta da arrogância, por conta de querer gloriar-se a si mesmo, gloriar-se em ministérios, né, e acaba perdendo a presença do Espírito Santo, aquele que opera todas as coisas, porque sem ele não tem ministério, né, sem ele não tem salvação, não tem vida eterna, e não se alcança as almas, do qual acaba se perecendo juntamente com aquele que se gloria em si mesmo, em vossa capacidade, né, aquele que cujo coração, né, confia em homens e se afasta de Deus, como ele tem sempre nos dito, né? Meu povo é negligente no ensino, cometeu 2 crimes, abandonou a mim, a própria fonte de água viva, e fez suas cisternas rachadas, da qual não pode reter a água, né? Não mantém na dependência dele, né? Acha que está, não precisa mais de Deus, né? E ele é aquele que um mísero caco não pode contender com o oleiro, né? E chega um momento onde ele mostra para o homem, né, quem é o dono da vinha, e destrói toda a arrogância. Que a gente continue vigilante, como Jesus nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.